Evangelho de Jesus, segundo o evangelista João, capítulo 6. Diz assim o texto sagrado: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto o queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Amém. Fiquei pensando, no que a gente poderia refletir, nessa noite, e falando sobre uma das coisas que devem marcar, a nossa vida, uma delas é como nós olhamos, para a nossa caminhada de fé, como a nossa caminhada de fé se concretiza, quais são as bases, que nós temos para fazer da nossa vida realmente um vaso de bênçãos, ou um instrumento, que Deus usa de maneira poderosa para a glória do seu nome. Então, uma das coisas importantes é como é que a gente vive, como a gente vivencia a nossa fé, como é que a nossa fé é posta em prática por cada um de nós. E aí eu pergunto para você, como é que você tem colocado a sua fé em prática? De que maneira você tem colocado a sua fé em prática? Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção, a certeza de que aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Então, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, é a base da sua esperança, e que a fé é a convicção, a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. Então, uma das coisas importantes, se a fé é o fundamento, você precisa entender o que está fundamentando a sua fé. Qual é o fundamento que te leva à certeza das coisas de Deus acontecer na sua vida.
das promessas de Deus na sua história. Então, aonde está o fundamento para que você descanse na promessa do Senhor? É isso que Hebreus está dizendo. Hebreus está dizendo que é necessário a fé que você tem, ela se transforme numa base sólida que aquelas promessas de Deus possam trazer paz ao seu coração. Muita gente tem fé, né? Tem fé de que o filho vai ser curado, né? Tem fé de que vai alcançar um bom emprego, né? Tem fé de que a sua família, né, vai mudar, vai ser transformada. As pessoas têm fé, mas a fé está fundamentada em quê? Alguns sobem a escada de joelhos para mostrar a sua fé, para dizer, né, que confiam naquele poder em favor da sua vida. Muitas pessoas, né, mesmo não crendo em Jesus, né, acreditam que ele pode abençoar suas vidas, né? Vão, por exemplo, numa sexta-feira de libertação, vão, por exemplo, numa corrente de mudança, numa corrente de transformação. E aí eu quero apresentar o que Jesus está dizendo para nós, né, com relação à nossa fé, com relação à nossa segurança, né? O texto que nós acabamos de ler é parte de vários sinais que João, o escritor do Evangelho, né, o apóstolo, está escrevendo para dar provas que Jesus é Deus. Desde o início, né? Lá João começa escrevendo, dizendo assim, olha, e o verbo se fez carne. Ele está falando de Jesus, ele está falando que o verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus tinha prometido, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e ele vai apontar para Jesus, desde o início, dizendo que ele é Deus, que ele é Deus. E para provar que Jesus é Deus, João então descreve vários sinais. Por exemplo, transformar a água em vinho, né? Transformar a água em vinho, numa boda de casamento. A multiplicação dos pães e peixes, a cura de um cego, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Então, alguns sinais, algumas coisas João vai apresentar, algumas coisas João vai escrever para provar que Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Ele está presente, ele se encarnou, ele está no meio de nós. Então, quando João escreve para a igreja, é para que a igreja do seu tempo, você pode ver, né? Até mesmo aqui nesse capítulo 6, João está dizendo que Jesus pegou um barco e atravessou o mar de Tiberíades, né? Na verdade, os judeus sabem muito bem que aquele mar é o mar da Galileia. Mas o romano, né, alguém que é estrangeiro, não sabia que aquele mar era o mar da Galileia. Porque quando o Império Romano dominou aquela área, né, ele trocou, ele mudou e botou o nome lá, Mar de Tiberíades. É o mar de Tibério César. Tiberíades, Tibério César. Então botou o mar lá, que os judeus conhecem como Galileia. Mas para que os gentios, os estrangeiros, aquelas pessoas que não conhecem o mar lá na Galileia, João está escrevendo e ele vai dizer assim, é o mar de Tiberíades, o mar de Tibério César, aquele que ele colocou o nome dele. E, por exemplo, a Páscoa, né? Todo judeu sabe que a Páscoa é deles, né? Eles comemoram a Páscoa. E João, nesse capítulo 6, vai assim, estava perto da festa. Que festa era essa? A Páscoa. Então, João não está escrevendo para judeus. Está escrevendo para pessoas que não têm a religião judaica e que, de alguma forma, precisam tomar conhecimento. Ou seja, para a igreja, uma igreja que não é uma igreja que nasceu em Jerusalém, mas uma igreja que está
vivendo um tempo difícil e um tempo em que essa igreja precisa fundamentar, ou seja, ter o fundamento principal, que é a fé. Uma igreja que precisa ter uma base sólida para enfrentar as lutas, as dificuldades. Então João, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para isso, para apresentar Jesus como Deus e para dar fundamento à fé dessa igreja que está em vários lugares do mundo e que precisa viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã fundamentada, uma vida cristã que se torne inabalável diante das dificuldades. Por isso João escreve o seu evangelho, para combater algumas heresias, algumas coisas que diziam que Jesus não era Deus, e para fundamentar a igreja. E nós hoje vivemos nesse tempo, onde a igreja nem conhece as escrituras direito, uma igreja que nem conhece a palavra de Deus e por isso, muitas das vezes, vive uma fé frágil, uma fé que às vezes está baseada simplesmente num caminho que é um caminho que não leva à presença do Senhor, Uma igreja que está baseada nas bênçãos do Senhor, uma igreja que está baseada em alcançar alguma coisa, em fazer alguma coisa para que Deus se agrade dela. Então o nosso tempo é o mesmo de João. Uma igreja que não conhece a Cristo de verdade, uma igreja que não conhece a pessoa de Cristo e não conhece o poder de Cristo. Então o nosso tempo é o mesmo, As coisas se repetem. E eu queria apresentar esse texto, porque esse texto, João está mostrando que Jesus é Deus, mas a base de João está aqui. Olha aí o versículo 1 do capítulo 6. Diz ali: depois dessas coisas, Que coisas são essas? Então, Jesus ele tinha acabado de curar um paralítico, e esse paralítico foi curado pelo poder de Cristo. E mesmo assim, esses milagres que Jesus fez não davam a ele a credibilidade de que ele era o próprio Deus. Então as pessoas duvidavam de Cristo, duvidavam do seu poder, duvidavam de quem ele era. E aí, uma das coisas que Jesus vai dizer é o seguinte: em verdade, verso 24 do capítulo 5, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Jesus vai dizer que a vida está nele, de que ele é o Filho de Deus, e que aqueles que creem terão vida e terão vida abundante, terão vida eterna. E Jesus ele vai fazer muitos milagres, mas as pessoas não estão crendo nele, não estão acreditando nele, que nele tem a vida. Ele está curando, está restaurando enfermidades, mas ele não é crido como Messias, como Salvador. Ele não é crido como Salvador. Ele é crido como alguém que cura, que faz milagres, que realiza prodígios, mas eles não creem, os judeus não creem que ele é o profeta de Deus, aquele que Deus deveria enviar. E aí João, olhando para essa situação, da história de Cristo, ele escreve exatamente esse momento. Depois dessas coisas, de Jesus fazer milagres, de realizar coisas poderosas e de dizer que ele é o Filho de Deus,
Porém, as pessoas não creram. Então, Jesus pega o barco, entra no mar da Galileia, atravessa o mar, que é o mar de Tiberíades, atravessa o mar e vai para um lugar onde ele vai descansar com seus discípulos. Ele vai estar descansando. Então ele atravessa o mar da Galileia, vai para um lugar e aí, de repente, né, as pessoas que estavam lá, que viram Jesus fazer milagres, que estavam lá para receber outros milagres, saem correndo e vão ter um encontro com Jesus lá do outro lado do mar de Tiberíades. Lá eles vão também. E Jesus está sentado no monte e uma multidão se aproxima. Ele vê a multidão se aproximando e aí, o que ele faz? Pega o discípulo dele, Filipe, com I, né? Filipe com I. Pega Filipe e João, escrevendo, diz assim, Jesus pergunta para Filipe, Filipe, o que faremos para alimentar essa multidão? O que faremos? E o texto de João diz assim, Jesus perguntou para Filipe, um dos seus discípulos, porque queria testá-lo. Ora, por que o discípulo precisa ser testado? Essa é a pergunta, né? Por que alguém que Jesus já escolheu na caminhada, já separou para caminhar junto com ele, agora Jesus está colocando Filipe à prova. A prova. Está dando um teste, está oferecendo um teste para um discípulo seu. Uma multidão de quase 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, está se aproximando. Jesus chama o seu discípulo assim, Filipe, o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? E aí Filipe olha para a multidão, né? Diz assim, 6 meses de trabalho, 200 denários, não dariam para dar um pedaço de pão a cada pessoa. 6 meses de trabalho não vai dar para dar um pedaço de pão para cada pessoa. Filipe olhou, fez uma matemática rápida na cabeça e respondeu, né? E aí aparece um outro discípulo e dá uma informação, né? Diz assim, tem aí um menino com 5 pães e 2 peixes. E o próprio André diz assim, mas o que é isto? O que é isto, né? O que é isto para 5.000 pessoas? Então a primeira coisa importante é que não é só a multidão que está incrédula e só atrás de Jesus por causa dos seus milagres. O teste que Jesus está fazendo com os seus discípulos porque também eles não acreditam nele. Não acreditam, apesar de ser discípulo, né? Apesar de estar caminhando com Jesus, não acredita no poder dele, naquilo que ele pode fazer. Por isso Jesus está testando Filipe, porque também há incredulidade, ele não crê em Jesus, e também o próprio André está dizendo, que é isso? Tem sim, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, mas que é isso para uma multidão de 5.000 pessoas? Então, a primeira coisa importante, irmãos, né, é que a nossa fé, ela é incompatível com a incredulidade. A primeira coisa importante é que a gente tem que tirar do nosso coração todas as dúvidas com relação ao Deus que nós servimos. E muitas das vezes nós somos chamados por Jesus para fazer a sua obra e esquecemos de quem Ele é e o seu poder. E Jesus está, né, nesse momento aqui, tentando tirar, né, tentando arrancar do coração dos seus discípulos e daquela multidão essa coisa que é incompatível com a fé, né?
a dúvida. Quem duvida, diz a palavra de Deus, é como a onda do mar, né? Que o vento bate, sopra para um lado, ela vai para um lado. Sopra para o outro, a onda vai para o outro. Então, quem duvida é semelhante à onda do mar, porque está sendo jogado de um lado para o outro, ou seja, está indo para lugares onde o vento bate, onde a corrente de ar vai, e não está seguindo firme. Não está seguindo reto no caminho. Então, uma das coisas importantes é que a nossa fé, ela não pode estar envolvida, né, em dúvidas quanto ao que você crê no próprio Senhor, quanto ao que o Senhor pode fazer na sua vida. E aqui está o texto, irmãos. O texto diz exatamente isso. Os discípulos de Jesus foram colocados à prova. Nesse momento, Jesus está sanando, curando a incredulidade até mesmo dos seus discípulos. E essa é a coisa principal, né? Como é que se cura, como é que se tira a incredulidade do nosso coração? Como é que a incredulidade sai do nosso coração? A primeira coisa que a gente vai entender é que Jesus, tendo a informação, né, de 5 pães e 2 peixes, dá uma ordem, né, para os seus discípulos. E a ordem é a seguinte: olha, pega essa multidão, né? Jesus está no monte, e o monte é um lugar onde a relva está nascendo, né? E ali ele fala assim: assenta a multidão. Você imagina, né, na época de Jesus, alguém assentando para comer, alguém sentando para comer. Você vai lembrar que quando as pessoas se assentavam, naquela época, elas se assentavam para banquetear, não era comer somente. Comer se comia de qualquer jeito, em pé, mas quando se assentava é porque iria ser servido um grande banquete. Ia ser servido um grande banquete. E Jesus manda os seus discípulos, né, mandar a multidão se assentar. Você imagina na cabeça dos discípulos, né? O que a gente está fazendo? Esse pessoal vai ficar aí esperando, aguardando comida que não tem. Que história é essa? Mandar o povo se assentar, mais de 5.000 pessoas se assentar. Eles vão ficar aguardando um banquete, eles vão aguardar algo grandioso nesse lugar. Como é que isso é possível? Né? Jesus manda logo ao extremo, né? Quando ele manda assentar, é porque o extremo, né, da incredulidade precisa ser tirado. E Jesus faz isso, né? Pega o pão, ora e distribui o quanto aquelas pessoas quiserem, o quanto cada um desejava. Aquelas pessoas comeram e se fartaram. Elas não só comeram, elas comeram a ponto de não aguentar comer mais, Elas se fartaram, e aí a gente percebe claramente, né, que algo está acontecendo, e você vai lembrar que João está lembrando lá do deserto, lá de Moisés, quando Deus manda pão do céu e alimenta o povo que reclama, que pede para voltar para o Egito porque não tem pão para comer, e Deus manda o maná do céu e eles se fartam do maná, a ponto de poderem guardar um pouco do maná e levar para casa. E aí, né, a gente vê que uma das coisas mais maravilhosas é que a nossa incredulidade, a cura da nossa incredulidade, a cura das nossas dúvidas, está exatamente aí, né, no poder de Cristo. Ele é o Senhor, né, de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Ele é o que se doa, é aquele que doa de si para cada um de nós. Um Deus que se entrega em nosso favor.
E Jesus ele faz isso, né? Pega 5 pães e multiplica a ponto de dar satisfação plena para aqueles que estão famintos. Então, uma das coisas principais, irmãos, é que se Jesus não satisfaz a sua vida, como é que você pode crer nele? Se ele não é suficiente para você, como é que você vai firmar os seus passos? Será que você está atrás de milagres ou atrás do Cristo do milagre? Jesus está dizendo, ó, eu sou suficiente. Sou eu que alimento. Sou eu que faço aquilo que é necessário para satisfazer a sua alma, para satisfazer a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele pega o pão e alimenta aquela multidão e mostra isso aos seus discípulos, ele está dizendo, eu sou o Deus que satisfaz. Ele está dizendo isso. Eu sou o Deus que traz satisfação completa. Se você não tem satisfação em mim, se você não se satisfaz com a minha obra na sua vida, como é que você pode crer em mim? O que é que Jesus fez que pode satisfazer a sua vida, querido? Você estava condenado à morte e ele morreu lá na cruz do Calvário para te salvar. Ele morreu lá na cruz do Calvário para dizer, a tua vida está liberta, a tua vida está liberta da morte, a sua vida está liberta do inferno. Eu sou poderoso para satisfazer, te dar o que é essencial, a salvação. Se você não está satisfeito, né, com aquilo que Jesus já fez, como é que você pode crer nos seus milagres? Você está atrás do milagre ou atrás do Senhor dos milagres? Porque aqueles que creem, aqueles que confiam, eles sabem, eles olham para Jesus e estão satisfeitos. Não precisa fazer mais nada. Se fizer alguma coisa, é algo a mais. Mas não precisa fazer mais nada, porque o que ele fez na cruz do Calvário já é suficiente para trazer plenitude para o meu coração. Então, querido, a fé, né? A fé que Hebreus diz, ela só é fundamento, né? Ela só dá segurança para mim poder caminhar se eu já tiver a certeza que Jesus já fez tudo que era necessário pela minha vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, se Jesus já é suficiente, as outras coisas, elas são secundárias. As outras coisas são secundárias. E é por isso que João está apresentando Jesus. Ele está apresentando como aquele que satisfaz, aquele que é suficiente. Quando ele multiplica os pães, multiplica os peixes, ele está dizendo, olha, ele farta a alma faminta, ele farta a alma sedenta. É isso que João está dizendo, que Jesus é. Quando multiplicou os pães de peixe, ele está satisfazendo aqueles que necessitam dele. Está acabando com a incredulidade de Filipe, está acabando com a incredulidade de André, está acabando com a incredulidade de seus discípulos, porque ele está provando que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Mas uma outra coisa me chama a atenção, né? Porque, como eu disse aqui, João está lembrando lá do maná do deserto, né? Que o povo comeu, se fartou, mas que levou para casa. Mas quando chegou lá em casa, né? Não podia guardar para outro dia, o que acontecia? Estragava, né? Ficava mofado, não dava para comer o maná do deserto.
não dava para comer. Só que quando Jesus multiplicou pães e peixes aqui, ele no final diz assim: olha, agora pega o que sobrou. Pega o que sobrou. E sobrou quanto? 12 cestos, né? 12 cestos cheios de pedaços. 12 são os filhos de Jacó. 12 são as tribos de Israel. 12 são as portas da morada celestial. 12 significa para o judeu, né, algo que é da completude, né? É um povo, mas é aquele povo, é aquelas 12. Não é um povo, é aqueles 12, aqueles que formam os filhos de Israel. E 12, né? 12 são algo que foi escolhido, separado e completado, é aquilo. E sobrou 12 cestos. 12 cestos. Por que sobrou 12 cestos? Porque cada tribo de Israel está representada. Cada tribo. E Jesus está dizendo o seguinte, né? Pode recolher e recolha, porque o pão que eu dou não estraga. Pode recolher e guardar. O pão que eu dou não é igual ao maná. Eu sou maior do que Moisés. Eu sou muito maior do que Moisés. Eu sou muito maior. Se vocês crerem em Moisés, por que não creem em mim? Porque o pão que eu dou não é igual ao de Moisés, não, que vocês guardam e estragam. O pão que eu dou não estraga. O pão que eu dou não estraga. O pão que eu dou permanece para você usá-lo depois, para você usar amanhã. O pão que eu dou permanece. Olha que maravilhoso, né? Jesus está dizendo que é maior do que Moisés. O povo acreditava em Moisés. Ele cria em Moisés. Ele creu que Moisés era o sacerdote, o profeta de Deus. Josué escreveu lá em Deuteronômio: não houve profeta como este que falava com Deus face a face. E o povo de Deus, os judeus, criam em Moisés. Mas ali está, Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu sou maior do que Moisés. Muito maior. Porque o pão que eu dou não estraga. Outra coisa que eu acho assim maravilhosa, né? Nós não só somos alvo, né? Jesus não está somente curando a incredulidade dos seus discípulos, mas está dizendo para eles que a partir dele, depois dele, né? A partir do seu agir, a partir do seu ato poderoso de sustentar a vida dos seus discípulos, a partir disso, eles nunca necessitarão de mais nada, somente dele. Ele vai suprir toda e qualquer necessidade. Eu gosto muito, né, dessa dimensão que João está dizendo, né? Porque João está dizendo que Jesus não é só para o momento, né? Só para o sustento daquele momento. Não, João está dizendo que Jesus é o sustento para toda a caminhada, para toda a eternidade, para hoje e para amanhã, para ontem, para hoje e para amanhã. Jesus é o sustento que vai manter, né, o seu sustento diariamente na nossa vida. Jesus, quando subiu ao céu, diz assim para os seus discípulos: não os deixarei sós, estarei convosco todos os dias. Todos os dias estarei com vocês. É maravilhoso, porque uma das coisas que fundamenta a fé do crente, a fé do cristão, é diariamente, né, ele ser suprido nas suas necessidades, ele diariamente ser suprido nas suas limitações, nas suas dificuldades. Então, a cada dia o Senhor está fornecendo, né, direção, caminho para a nossa caminhada, para a nossa vida.
Então eu queria lembrar dessa outra coisa que o texto fala. Fala para cada um de nós que a nossa fé, ela tem como base um Deus, não só, né, que tem poder para poder satisfazer o nosso coração, mas ele tem o poder de cuidar de nós em todos os momentos da nossa caminhada. Ele é o alimento diário para as nossas vidas. Por isso ele vai dizer, né? Quem crê nas minhas palavras, quem crê nas minhas palavras e as pratica, pode vir a tempestade, pode vir os rios, pode vir os ventos, mas quem ouve as minhas palavras, quem atende às minhas palavras, quem se utiliza do meu ensino diariamente, não pode ser abalado. Não pode. Não vai ser abalado. Jesus é o sustento diário. É aquele que, dia após dia, vai fornecendo força e vigor para a nossa caminhada. Ou seja, é importante para a vida do cristão, né, de se fortalecer diariamente com Jesus. É diariamente que nós nos fortalecemos. Para terminar, irmãos, a multidão, ela viu, né, creu, mas ela não creu. Você vai ver o texto sagrado, que a multidão diz assim, não, esse é o profeta que deveria de vir. A multidão que Jesus alimentou, viu o milagre da multiplicação dos pães, né, e falou assim, esse é o profeta, esse é aquele que Moisés disse que era maior do que ele, esse é o profeta, este o profeta. E o que a multidão fez? Pegar Jesus, né, e coroar ele. Coroar. Vamos fazer dele rei. Por que a multidão quer fazer Jesus rei? Né? Porque a multidão está cansada do jugo romano. Tem um reino que está pesando sobre os ombros da multidão. A multidão está com o reino pesando sobre as suas vidas. Então aquele que deu pão, aquele que satisfez naquele momento, precisa ser elevado como rei, para agora, como rei, tirar o peso da mão de Roma. Então, querem ungí-lo, ele, querem coroá-lo como rei. Jesus faz o quê? Se afasta. Porque ele sabia que a multidão estava querendo pegar e coroá-lo como rei. Jesus vai e se afasta. Por que Jesus não quer ser o rei? Por que Jesus não quer ser coroado como rei? Porque a multidão não entendeu. A multidão simplesmente olhou a promessa lá de trás, entendeu que Jesus era o enviado do próprio Deus, mas não entendeu que ele era o próprio Deus. Não entendeu. Não entendeu que ele era o próprio Deus. Por isso, a multidão quer coroá-lo. Porque não entende que ele é Deus. Não entende que ele é o Deus encarnado. Eles acham que é simplesmente alguém que Deus enviou para livrá-los do poder de Roma. E Jesus vai embora porque ele não é alguém que foi enviado para nos livrar das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Jesus não está sendo enviado simplesmente para tirar o peso dos nossos ombros. Ele está sendo enviado para resgatar e salvar a nossa vida. As outras coisas, elas vão acontecer. Mas não é isso que Jesus veio fazer na sua vida. Simplesmente livrar você dos seus problemas,
livrar você das suas angústias. Você muitas das vezes segue a Cristo porque está querendo a bênção do Senhor para ter uma família melhor. Você simplesmente segue a Cristo porque muitas das vezes você quer um bom emprego. Às vezes você quer seguir a Cristo porque quer que Ele cure a sua enfermidade. E Jesus não veio para isso. Ele veio para salvar você do inferno e do fogo. Você tem que adorá-lo pelo que Ele já fez. Você não precisa coroá-lo como rei para que os seus problemas possam ser diluídos na caminhada. Ele já cuidou do maior problema que você e eu tínhamos. Portanto, agora, adore Ele. Adore o Senhor. Adore o Senhor, porque Ele é rei, sim. Ele é o rei dos céus e da terra. Ele é o rei de todas as coisas. Mas você não precisa ser livre dos seus problemas. Olha para Jó, cara. Olha para Jó. Jó tinha tudo, era um homem temente a Deus. E aí Deus permite que as lutas cheguem, que as tribulações o assolem. Perde a família, perde os bens, perde o lar, perde a saúde, perde a paz, perde os amigos. E Jó, depois de perder tudo isso, né? Ele olha para os céus assim: Senhor, eu quero estar diante do Senhor para poder dizer ao Senhor dessas minhas dificuldades. Eu mereço ser castigado disso tudo. E aí Deus falou assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é você? Quem é você, Jó? Você não se lembra quem sou eu? Porque eu lancei os fundamentos do céu, da terra. Eu lancei os fundamentos de tudo que existe. Quem é você? Quem é você, Jó? Quem é você? Está reclamando de quê? Está reclamando de quê, Jó? E às vezes, né, nós fazemos a mesma coisa. Já recebemos o maior presente. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, reclamamos das coisas periféricas. Por que eu não fui bem aqui? Por que eu não fui abençoado ali? Por que isso não aconteceu na minha vida? E Deus está dizendo assim: confia em mim, cara. Confia em mim. Eu sei o que tenho sobre a sua vida. Pensamentos de paz. Eu tenho sobre você. Eu tenho sobre você pensamentos de paz. Confie em mim. Confia no meu poder, no meu agir. Coloca a sua confiança em mim. E é isso que Jesus espera, querido. E é isso que Jesus aguarda dos seus discípulos. Não que o coloquem como rei para que seja suplantada as suas dificuldades, mas que o reconheçam como Senhor das suas vidas. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que a minha fé esteja firmada ante as lutas, ante as dificuldades, e que eu permaneça firme, crendo no Senhor, crendo no seu poder, mesmo que as coisas pareçam contrárias. Nós lemos aqui hoje: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Nós lemos isso aqui hoje. É isso que Deus espera. Que a gente olhe a situação, olhe as dificuldades, olhe os problemas, mas que o nosso coração permaneça confiando nele. Que a nossa fé esteja realmente fundamentada, para que essas dificuldades não tirem de mim a alegria de servir ao Senhor.
A alegria da salvação que Ele tem me dado. Por isso Jesus está multiplicando pães e peixes. Para que os seus discípulos olhem para Ele e permaneçam confiando nele. O que serve isso para nós hoje, né? Nós temos vindo aqui toda terça-feira, né? De 15 em 15 dias. E uma das coisas que a gente percebe, né? É que muitas das vezes, ou uma grande maioria das vezes, nós não nos sentimos motivados para vir, ou para servir ao Senhor com a nossa vida. E a palavra de Deus está dizendo assim, mas quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você está servindo? Ele não traz alegria para o seu coração? Ou ele só traz alegria para o seu coração quando acontece um milagre na sua vida? É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não importa o que esteja acontecendo, mas que eu e você estejamos sempre na presença do Senhor, que eu e você estejamos sempre sedentos de ouvir a palavra do Senhor, que eu e você estejamos sempre prontos para adorar e bendizer o nome do Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque o mundo, este mundo que você vê, este mundo que você vive, está prestes. A palavra de Deus diz que está prestes a acabar. E segunda carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, diz que este mundo que nós vivemos vai acabar em fogo. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Vai terminar em fogo. É o que a Bíblia diz. Está lá na segunda epístola de Pedro. Leia. Esse mundo que você vive, que eu vivo, vai acabar em fogo. E você acha que a faculdade, o trabalho, a casa, o carro, essas coisas vão resistir ao fogo de Deus? Vão resistir ao dia do juízo do Senhor? Nada disso vai ficar. Nada disso. Tudo isso vai passar. Tudo que você vê hoje vai deixar de existir. Mas aqueles que creem, eu, você, esperamos novos céus e nova terra. É isso que Pedro diz. Pedro diz isso. Mas nós, os que cremos, esperamos novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Então, querido, o mundo muitas das vezes tem nos amarrado, nos colocando como servos deste mundo. Mas nós somos servos do Senhor. Nós precisamos viver sim, viver bem, buscar as melhores coisas nesse mundo, sim, buscar as riquezas que Deus tem reservado para nós. Sim, nós precisamos de viver bem, porque somos homens e mulheres debaixo da bênção do Senhor. Mas aquilo que nós possuímos nesse mundo não podem tirar de nós a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar sob o fundamento especial que é a nossa fé em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra, nos garanta, essa alegria de pertencer ao Senhor, tirando do nosso coração toda a incredulidade, toda a dúvida quanto à firmeza da minha fé, da sua fé em Cristo Jesus. Amém?